Olá, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja contigo, com tua casa, com toda a tua família. Estamos aqui para o comentário de mais uma aula da Escola Dominical, da revista da CPAD, no segundo trimestre de 2020. Nesse trimestre estamos estudando a Igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Nesta oportunidade, nós vamos estudar a lição de número 8, que tem a data do dia 24 de maio de 2020. O título da nossa lição é Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. O texto áureo da nossa lição está na carta aos Efésios, no capítulo 2, versículo 20, que diz: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a pedra principal da esquina. Efésios capítulo 2 e versículo de número 20. A verdade prática idealizada pelo pastor Douglas Batista diz: Jesus Cristo é a pedra basilar da igreja, que está edificada por meio dos ensinamentos dos apóstolos e do testemunho dos profetas. A leitura bíblica em classe se encontra na carta de Efésios, capítulo 2, versículo 20, 21 e 22, e Mateus, capítulo 7, versículos de 24 a 27. Você pode fazer a leitura aí na sua casa. O objetivo geral da nossa lição é ensinar que Cristo é a base da igreja e estamos alicerçados na doutrina dos apóstolos e no testemunho dos profetas. Os objetivos específicos são explicitar que no Antigo Testamento Deus habitou no tabernáculo e no templo, mas que no Novo Testamento habita em nós por meio de seu Espírito Santo. O segundo objetivo específico é apresentar o fundamento da igreja como a doutrina dos apóstolos e testemunho dos profetas. Objetivo específico número 3, refletir que somos templo do Espírito Santo e devemos viver em santidade. Então, após esta lição, no término desta lição, você deve estar apto a entender essas três coisas, né? Um objetivo relacionado com cada um dos pontos da lição. A lição ela tem três pontos principais, três tópicos principais. O edifício espiritual. Nós vamos ver que o subtópico 1, o santuário judeu. 2, o santuário cristão. 3, a pedra angular. 4, Cristo, a pedra principal. O tópico principal de número 2 tem por título Fundamento, Apóstolos e Profetas. Temos aqui nesse tópico três subtópicos: o conceito de apóstolos, a doutrina dos apóstolos e o testemunho dos profetas. E o tópico principal de número 3, edificados para a morada de Deus. Aqui nós temos também três tópicos: edifício bem ajustado, templo santo no Senhor e morada do Altíssimo. Então, fique conosco até o fim deste vídeo, né, para você entender a lição por completo. Nós vamos iniciar o comentário, né, na introdução, como de costume. A nossa introdução, ela diz que há um propósito divino de que sejamos templo do Senhor e morada do Altíssimo. Então, nessa lição, estudaremos cada um desses aspectos. Então, nós vamos estudar que a igreja hoje, a igreja no Novo Testamento, revelada no Novo Testamento, ela é formada como um edifício de Deus. E esse edifício, bem ajustado, cresce para templo
no Senhor. Então nós vamos aprender que nós cristãos, hoje nós somos morada do Espírito Santo, né? O Espírito Santo, ele não vem nos visitar, ele vem habitar em nós. Foi o que o Jesus disse, né? E João registrou no Evangelho, capítulo 14 de João. A Bíblia diz que, capítulo 14, versículo 17, versículo 16 diz: E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador para que fique convosco para sempre, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Então o Espírito Santo, ele não vem nos visitar, ele vem habitar em nós. Então nós vamos estudar sobre isso, né? Vamos iniciar o tópico de número 1, um edifício espiritual. Primeiro nós vamos nos reportar ao santuário judeu. Então, o templo em Jerusalém, ele era o símbolo do exclusivismo de Israel como povo de Deus. Nós vimos na lição passada, a lição de número 7, que Jesus veio quebrar, né, o muro de separação entre judeus e gentios. Uma referência a uma parede, né, um muro que havia no templo em Jerusalém, separando os gentios dos judeus, né? Esse lugar era chamado de átrio dos gentios. Então, os gentios, os estrangeiros, deveriam ficar separados ali. Então, o templo em Jerusalém era um símbolo da nação judaica, né? E um símbolo do exclusivismo judaico, porque o judeu, ele era exclusivista, né? O templo em Jerusalém para o judeu era uma prova, né, na mente deles, que eles eram o único povo escolhido de Deus, né? O único povo que estava no plano de Deus. Mas nós vemos que isso não é verdade, porque os gentios estão inclusos no plano de Deus, né? Então havia uma proibição, né, dos estrangeiros de acessarem o templo, né, porque havia uma inimizade entre judeus e gentios. Agora, ao sermos reconciliados, quando Cristo reconcilia o homem com Deus, né, e reconcilia judeus com gentios, essa barreira, né, é quebrada. E nós vimos na aula passada que a lei de Moisés, ela tem 3 aspectos, ela é tripartida, né? Aspecto civil, moral e cerimonial. Então, Cristo veio abolir o aspecto cerimonial da lei. Portanto, nós aprendemos na epístola aos Romanos, aos Hebreus, que o sacrifício de Cristo, ele é superior aos sacrifícios do Antigo Testamento. Os sacrifícios do Antigo Testamento apontavam para o sacrifício perfeito e único de Cristo. Uma vez ele entrou no santuário, ofereceu-se a si mesmo, e hoje não há necessidade mais de sacrifício pelo pecado. Então, Cristo veio abolir esse aspecto cerimonial da lei, né? Então, pensando nisso, o templo em Jerusalém, ele perde a sua relevância, né? Porque agora é apresentado um novo concerto, uma nova aliança em Cristo, é o que Jesus disse quando ele estava ali à mesa com os discípulos. Ele pega o cálice e diz: esse cálice é o novo testamento no meu sangue. Então, uma nova aliança. Então, agora é apresentado também um novo tabernáculo, que é a igreja. O subtópico 2, o santuário cristão. Então, diz aí que os que pertencem a Cristo são comparados a um edifício onde Deus habita. Eu já disse para você no comecinho do vídeo
né, que nos objetivos que Deus agora, o Espírito Santo, ele habita em nós. Então há um outro templo, tá? O templo judeu não tem mais relevância, tanto que nem existe, né? Para o plano da salvação, o templo não tem relevância. Por quê? Porque agora Deus edificou um novo templo para ele morar, que é a igreja. Nós podemos observar que o versículo 22 diz: no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Agora ele vem habitar em nós, né? Então hoje os crentes, judeus e gentios, tornaram-se o templo onde o Espírito Santo habita. Nós podemos ver esta verdade na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 3, versículo 16, ele, escrevendo aos Coríntios, ele diz: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Então agora nós, crentes, gentios e judeus, somos edificados como templo para a morada do Senhor. O subtópico 3 vai falar sobre a pedra angular. A pedra angular, na arquitetura antiga, né, a construção de um edifício requeria uma pedra angular. Esta pedra, né, a tradução para pedra angular é o termo pedra principal, né? Ela era posta no canto do edifício, no canto do prédio, por isso angular, né? No ângulo, na esquina. Quem é construtor ou pedreiro, ele vai entender melhor o que eu estou tentando dizer, né? A pedra angular é a pedra da esquina, né? Hoje nós não construímos mais as casas como antigamente, mas naquela época eram construídas, os edifícios eram construídos de pedras, umas até muito grandes, né? Então a pedra da esquina, a pedra angular, é a pedra que dava sustentação, aprenda isso, sustentação e alinhamento ao edifício. Era a função da pedra angular, né? Então ela tornou-se cabeça de esquina, né? A cabeça de esquina. Então hoje os crentes, eles são edificados e alinhados em Cristo. Se você ler uma referência que nós temos na primeira epístola de Pedro, no capítulo 2, versículo 5, 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 5, Pedro vai dizer uma coisa muito interessante. Ele vai escrever o seguinte: vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Então, cada crente, cada servo de Deus é uma pedra viva, é uma parte deste edifício que se chama igreja. Então, todas estas pedras vivas, elas devem estar alinhadas com a pedra principal, a pedra de esquina, que, segundo o Antigo Testamento, os edificadores rejeitaram, né? A pedra que os edificadores rejeitaram foi posta como pedra de esquina. Então, nós olhamos aqui que Cristo é a pedra principal, né? Cristo é a pedra principal. Então, e ainda diz aí nesse tópico, né, que portanto a pedra angular deste novo santuário é o próprio Cristo. No Sermão do Monte aprendemos que o homem prudente edifica a sua casa sobre a rocha que é Cristo. Se você ler Mateus 7,24, você vai, vamos ler aqui rapidinho, Mateus capítulo 7, versículo 24, diz o seguinte:
que todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Então, eu quero que você note bem a expressão, aquele que escuta as minhas palavras, estas minhas palavras. O pronome aí, estas, né? É um pronome demonstrativo. Ele está dizendo que aquelas palavras estavam perto de quem está falando. Então, estas, não essas, né? Estas palavras. Então, aí você me pergunta, quais são estas palavras? O Sermão do Monte, que começa lá no capítulo 5 e vai até o capítulo 7. Então, Jesus diz, aquele que escuta e guarda essas minhas palavras, os ensinamentos, o Sermão do Monte é como se fosse a base do Novo Testamento, a base didática, né? A base teológica, principalmente das epístolas. Se você estudar a fundo a epístola do apóstolo Tiago, você vai ver que ela tem muita semelhança com o Sermão do Monte, né? Então, ele é a base dos estudos do Novo Testamento no que diz respeito à vida, à conduta, né? À oração, à oferta, à esmola, né? Então nós temos ali vários assuntos. Então Cristo é a rocha, os ensinamentos dele, aqueles que estão firmados nos ensinamentos de Cristo, eles estão firmados na rocha, né? Aí o texto segue de Mateus, né? Vem a chuva, vem o vento, combatem aquela casa, mas ela não cai. Por quê? Porque ela está edificada sobre a rocha. Então, esse foi o tópico principal número 1. Vamos para o tópico principal de número 2. O fundamento, apóstolos e profetas. Então, nós vemos aqui que o termo apóstolos, né, no grego apóstolos, tem o sentido de enviado, mensageiro. Aquele que foi enviado a uma missão, ou para uma missão. Lembrando que apóstolos, né, os apóstolos originais de Cristo eram os 12. Né? Depois Paulo também foi chamado apóstolo, um pouquinho mais para frente, também é considerado um apóstolo, mas o colégio apostólico, né, é formado pelos 12, os 12 apóstolos de Cristo. Depois Judas, né, saiu do colégio apostólico, tomou o destino que ele escolheu, né? E depois Matias foi colocado no lugar de Judas. Porém, o grupo continua os 12, né? Os 12 apóstolos, o colégio apostólico. E eu quero frisar aqui, depois de definir apóstolo é o enviado, né? Que hoje algumas pessoas se intitulam apóstolos. Eu não vou dizer que está de todo errado, porque a Bíblia diz, Efésios 4:11, que Deus deu apóstolos à igreja. Mas nós temos que nos ater ao significado da palavra apóstolo. Apóstolo é aquele que é enviado, aquele que vai desbravar o campo, né, em busca das almas, trabalhando, buscando, evangelizando. Né? Então, aqueles que tomam para si, eu não estou aqui para criticar ninguém, né? Aqueles que tomam para si o título de apóstolo, ele precisa fazer jus ao significado da palavra apóstolo. Então, apóstolo, para ficar centralizado num lugar, numa igreja, né, sentado num gabinete, sem correr atrás das almas, sem desbravar o campo missionário, então é um apóstolo, está meio fora do contexto, do significado da palavra apóstolo. Né? Então, os apóstolos, eles diz aí que a ordem da frase em Efésios 2:20, apóstolos e profetas, indicam tratar-se dos profetas da igreja. Agora vamos falar dos profetas, né?
dos profetas da igreja e não do Novo Testamento. Então, se você olhar aqui no versículo 20 do capítulo 2, que é a base da lição, né? Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Então, de quais profetas? Os profetas da igreja, os profetas do Novo Testamento, né? Tanto que nós já citamos aqui Efésios 4 e 11, que Deus ele deu para a igreja. Compensa até ler, né? Vamos ler aqui rapidinho. Efésios 4 e 11. E ele mesmo deu uns para apóstolos, né? Outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e outros para doutores. Então nós temos aí apóstolos e profetas. Então a igreja está fundamentada, edificada sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Isso diz respeito ao que eles ensinavam, né? Ao que eles ensinavam. O versículo 20 é muito elucidativo, né? Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que? Então, qual era o fundamento dos apóstolos e dos profetas? Cristo é a pedra principal da esquina. É isso que eles ensinavam. Então, não é que a igreja é fundamentada no ensino particular e pessoal dos apóstolos e dos profetas. Os apóstolos criaram o ensino e os profetas também inventaram. Não. O ensino deles é que Cristo é a cabeça da esquina, que é a pedra principal. Então, a igreja está fundamentada na doutrina dos apóstolos. Se você ler aquele famoso versículo, né, de Atos, capítulo 2, logo após o Pentecostes, nós vimos o início da igreja, o início da comunidade da igreja. O versículo 42 diz: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Ou seja, os ensinamentos de Cristo, a doutrina dos apóstolos, era o que dava fundamento à igreja, era o alicerce da igreja, né? Não é ensino particular dos apóstolos, ensino particular dos profetas. Certo? E o tópico de número 2, subtópico 2, a doutrina dos apóstolos. Embora não se possa dissociar das pessoas o ofício que ocupavam, o que constitui o fundamento da igreja não são os apóstolos em si. É o que eu acabei de dizer, né? Mas a doutrina que eles ensinavam. Ou seja, as escrituras. Aquilo que eles aprenderam de Cristo, eles ensinavam, e a igreja está edificada sobre este fundamento. Não é sobre os apóstolos. Não é sobre os apóstolos. Eu esqueci de fazer uma observação aqui, mas ainda está dentro do assunto. Não existe sucessão apostólica. Né? Algumas pessoas pensam e ensinam sucessão apostólica. 12 apóstolos, o grupo de apóstolos foi fechado. Na verdade, nem Paulo entrou no grupo dos apóstolos. Nem Paulo entrou. Por quê? Porque o colégio de 12 apóstolos, né? Os 12 apóstolos do Cordeiro, os 12 apóstolos de Cristo. Então não existe sucessão apostólica, sucessão de Pedro, sucessão de Tiago, dos discípulos. Não existe. Não existe sucessão apostólica. Ok? Então, a igreja é fundamentada na doutrina dos apóstolos, né? Os apóstolos receberam a doutrina diretamente de Cristo. E esse fundamento não pode ser violado. É por isso que os pastores, presbíteros, bispos, né? Cada igreja tem um nome, que foram chamados para ensinar a doutrina, precisam tomar muito cuidado, porque
Paulo usa um título da doutrina de Deus de sã doutrina. Sã doutrina, ou seja, a doutrina sadia, verdadeira. Então nós temos que tomar cuidado para que essa doutrina não seja violada. Jesus disse: as minhas palavras não hão de passar. Passarão os céus e a terra, porém as minhas palavras não hão de passar. E o subtópico 3, para encerrar o tópico 2, o testemunho dos profetas. Nós já falamos dos profetas, né? Eles fazem parte dos apóstolos no fundamento da igreja. Então, o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Isso indica que os profetas aqui, como eu já disse anteriormente, são os profetas da igreja, não os profetas do Antigo Testamento, né? Então nós temos aí a palavra grega para profeta, que é profetes, que significa proclamador e intérprete da revelação divina. O profeta aqui, eu entendo que ele não é somente aquele que recebe uma revelação de Deus e entrega verbalmente, mas aquele que prega a Escritura. Quem prega a Escritura é o profeta, porque ele está anunciando a palavra de Deus. Aliás, aquele que prega a Escritura, ele é um profeta genuíno, porque a maior profecia que existe é a Escritura, é o cânon sagrado, né? A Bíblia é a nossa regra de fé e prática. Então, o testemunho dos profetas e dos apóstolos são o fundamento da igreja. E qual é o testemunho dos apóstolos e dos profetas? Jesus Cristo é a pedra principal da esquina. Para encerrar, vamos para o tópico de número 3, edificados para a morada de Deus. Edifício bem ajustado. Lá no versículo 21 da leitura bíblica em classe, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor. Então aqui fala de um edifício bem ajustado. Bem ajustado. Então, nós lemos em 1 Pedro 2,5 que nós cristãos somos pedras espirituais, fazendo parte de um edifício chamado igreja. Então, cada um de nós, milhões de cristãos hoje no mundo, formam a igreja. Cada um é um pedacinho do edifício da igreja. Então, esse edifício ele precisa ser bem ajustado. Aí ele cresce. É como numa construção, né? Vamos usar hoje o método de construção. Hoje, o pedreiro vai assentando o bloco e alinhando, né? Vai prumando para a parede não ficar torta e desalinhada. Então, voltando para Cristo, a pedra angular, nós vimos que a pedra angular é aquela que serve também para alinhar as demais pedras. Então, as pedras precisam estar bem alinhadas com a pedra da esquina, que é Cristo. Olha que ensinamento profundo. Aliás, a Epístola aos Efésios é uma carta profunda, né? É uma revelação muito profunda. Então, Cristo, a pedra angular, cristãos, as pedras do edifício, todas alinhadas em Cristo. Então, e aqui nós podemos fazer até uma aplicação, né? Quando uma pedra ela vai ser colocada no edifício, né? Ela já não cai certinho alinhadinha, ela precisa ser ajustada. E esse ajustamento, às vezes, usa um martelo, usa uma outra ferramenta, né, de ferro, para que essa pedra possa chegar, né? Na construção de uma casa, o pedreiro usa colher de pedreiro. Ele põe o bloco e dá uma batidinha, né? Quem é pedreiro sabe disso. E ele coloca a linha, espicha a linha, como diz aqui no interior, né? Espicha a linha, e os blocos vão sendo colocados e às vezes tem que dar uma batidinha nele, porque ele tem que ajustar, né? E quem dirige aquela linha é a pedra principal, o bloco principal lá na esquina. Aqui a gente chama de cabeça, né? A cabeça do edifício.
é a quina. Então, as pedras são alinhadas ali. Então, todo edifício bem ajustado, ele cresce. E cresce prumado. Por isso que todos os crentes precisam estar alinhados em Cristo. Pedro diz, ele deixou as suas pisadas para que nós seguíssemos as suas pisadas. Então, o crente vai sendo ajustado e o edifício vai crescendo até ele vai se desenvolvendo e prossegue até alcançar a medida completa de Cristo, que vai ser na eternidade, né? Aqui nós vamos aperfeiçoando cada dia mais, mas nós nunca vamos ser perfeitos. Nós vamos nos alinhando, a palavra vai nos alinhando, Cristo vai nos alinhando, até chegar à estatura completa de Cristo. Então, pois todo crente bem ajustado torna-se templo santo do Senhor. Que maravilha, né? O tópico 2 vai falar do templo do Senhor, né? O templo aí é Naon, no grego Naon, que é uma referência ao recinto interior, ao santíssimo lugar no templo em Jerusalém. Quando Deus instituiu o tabernáculo no deserto, né, o tabernáculo tinha 3 divisões, uma descoberta e 2 com cobertura. Uma era o pátio e as outras 2 o lugar santo e o santíssimo lugar. O santíssimo lugar era chamado de Kodesh HaKodashim, ou seja, o santo dos santos. Kodesh HaKodashim, o santo dos santos. Então, aquele que é edificado, ele cresce como templo. Só que agora, Deus ele não vai habitar em um templo feito por mãos humanas. Ele vai habitar no templo que ele mesmo construiu. Ele mesmo construiu o templo, através da morte de seu filho, né? Então, hoje nós podemos ter o Espírito Santo habitando em nós como templo, né? E tendo, que é o subtópico 3, morada do Altíssimo, né? Então, como já vimos, o crente torna-se templo santo do Senhor. Isso indica que o Espírito de Deus vem habitar em nós. Que coisa maravilhosa, irmão, irmã. Simples pecadores sendo feitos templo para a morada de Deus. O Espírito Santo, o próprio nome diz, Espírito Santo, vem habitar no pecador, porque agora ele é o templo do Espírito Santo. Que coisa maravilhosa, né? Então, hoje o Espírito Santo, ele reside individualmente dentro de cada cristão, né? E também no corpo inteiro dos crentes, que é a igreja. Então é o que eu li lá em João 14. Ele habita em vós e estará convosco. Então a igreja como um corpo, Jesus habita na igreja. Individualmente, cada um de nós somos o templo do Espírito Santo. Então, espero que esta lição sirva de bênção, né? Ou tenha servido de bênção para você. E não se esqueça, você precisa terminar este vídeo, de assistir este vídeo, sabendo explicitar que no Antigo Testamento Deus habitou num tabernáculo, mas no Novo Testamento ele habita na igreja. Também apresentar que o fundamento da igreja é o fundamento dos profetas e dos apóstolos, né? Qual é o fundamento deles? A doutrina deles. E qual é a doutrina? Cristo é a cabeça da esquina, a pedra angular. E também refletir que hoje aí mais pessoal, né? Refletir que você hoje é o templo do Espírito Santo. Então faça uma reflexão na sua vida, né? De como você está como templo de Deus. Faça uma reflexão, pense nisso. Se você está bem ajustado, tem alguma coisa desajustada na sua vida, pense nisso, porque você é o templo do Espírito Santo. Que Deus te abençoe. Mas antes de terminarmos o nosso vídeo, eu gostaria de fazer uma pergunta para você. Você já é inscrito no canal Análise Bíblica? Se não for, junte-se a nós, faça a sua inscrição, acione o sininho, né? Porque isso vai permitir você receber os vídeos de primeira mão.
Se você quiser e puder compartilhar este canal nas suas redes sociais, você tem toda a liberdade e eu ficarei muito grato se você fizer isso. Que Deus te abençoe e até a próxima.